Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, sou a professora Juliana e vamos agora para uma aula de geografia. Você vai pegar o seu livro 2 e vai abrir lá na página 195. Vamos observar aqui a capa de abertura do nosso capítulo. O que está aqui? Que imagem é essa que vocês estão vendo? Tem crianças brincando. Mas que crianças são essas? São crianças indígenas, muito bem. Olha lá, a gente percebe que são indígenas pela vestimenta deles. A gente pode ver o que é o fundo, a oca ou a maloca, dependendo da comunidade, né? Cada um chama de uma forma. E eles estão brincando. Vocês sabem que brinquedo é esse? Conhecem esse brinquedo? Peteca. Já brincou de peteca? Essa é uma brincadeira de origem indígena, um brinquedo bem fácil de se fazer também. Você já teve a oportunidade de fazer uma peteca? Se você nunca fez, eu vou dar uma sugestão para pesquisar aí na internet e fazer uma peteca. É um brinquedo bem simples, fácil e divertido. Aí você pode brincar em casa nesse momento que nós não podemos sair, né? Não devemos sair. Vamos lá. Então, nós já sabemos que nós vamos falar sobre os indígenas. Neste capítulo, você vai aprender algumas características da população indígena brasileira. Então, olha aqui, vamos ler um pouquinho sobre eles na nossa explicação aqui. Muitos indígenas possuem costumes parecidos com os nossos, e isso se deve ao contato com outros povos. Alguns usam roupas que costumamos ver nas cidades, utilizam tecnologias, energia elétrica, celulares, internet e televisão. Já outros tentam manter ao máximo seus costumes e suas tradições, ou seja, vestem-se e vivem como seus ancestrais. Sobre a população indígena no Brasil. Antes da chegada dos portugueses, havia milhões de indígenas que viviam no território brasileiro, mas o contato com os colonizadores reduziu consideravelmente a quantidade de povos existentes. A população ainda existente está distribuída por todas as regiões brasileiras. Palavra todas com meu A aqui, tá? Então, olha lá, como a gente viu aqui, já estudou anteriormente também, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, eles encontraram quem? Os indígenas que já habitavam aqui. Então, quando eles começaram a colonizar o nosso país, eles começaram a colonização pelos índios, certo? Vamos voltar lá para o nosso livro. Isso. Já falamos essa parte. Você sabe como e onde vivem os povos indígenas no nosso país? Aí na sua região, tem alguma comunidade indígena que você conheça? Dá uma pesquisada e aí registra aqui o que você pesquisou, o nome dessa comunidade e o nome da sua região ou da sua cidade. População indígena do Brasil. Durante seus estudos, você aprendeu que quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que hoje são o Brasil, elas não estavam desocupadas. Viviam nessas terras milhões de indígenas. Muitos indígenas perderam suas vidas ou foram escravizados, o que fez com que sua população fosse drasticamente reduzida. Hoje, a população indígena não passa de 1 milhão e está distribuída pelas regiões do nosso país. Apesar disso, os indígenas são muito importantes para a formação da nossa população. Observe o gráfico a seguir. Então, a nossa população iniciou lá com os indígenas, quando os portugueses chegaram. Vamos ver aqui o gráfico. A parte azul clara representa o norte brasileiro. Então,
Então, a maior parte da população brasileira, de cara a gente já verifica que a maior parte indígena da população está aonde? Na região norte do Brasil. Depois fica na região nordeste, que é essa região laranja aqui. Temos em seguida a região sudeste, aqui. Depois o sul do Brasil e a região centro-oeste. Então, as três regiões que mais tem população indígena brasileira são as regiões norte, centro-oeste e nordeste brasileira, ok? Isso aqui é uma fonte que foi pega no site do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos lá fazer juntos a atividade no Mão na Massa. Observe o gráfico da página anterior para responder as questões a seguir. Em qual região a população indígena é maior? Qual é essa região aqui que nós vimos? Região norte. Então, vamos lá para poder escrever aqui no livro digital. Na região norte. Número 2. Complete os espaços com as regiões brasileiras na ordem decrescente com relação à população indígena. Então, lá no primeiro nós temos o norte, em segundo lugar, nordeste, terceiro lugar, centro-oeste, centro-oeste, um pouquinho, centro-oeste, nordeste. No quarto lugar, qual que era a região que estava lá? Sudeste. E quinto lugar, a região sul. Agora, número 3, é uma resposta pessoal. A região onde você mora está em qual posição? Aí onde você mora, você está na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul do Brasil? Eu, por exemplo, já contei para vocês que estou na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Então, eu estou na região sul, ok? Se eu estivesse, por exemplo, lá na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, eu estaria na região norte, tá bom? Número 4. Sua opinião. Em sua opinião, por que a região norte está em primeiro lugar? O que faz com que a região norte esteja em primeiro lugar de comunidades indígenas? Por conta de, desde a época da colonização que foi sendo incentivada, eles foram indo para o interior do país e eles se centralizaram mais ali na região norte brasileira também. Vamos lá pensar para escrever? Vamos lá. E nós temos ali na região norte também, pessoal, um detalhe bem importante para relembrar. O que é bem grande que está ali na região norte? A floresta amazônica. E os indígenas, como eles praticam muita questão da agricultura, a caça, a pesca, se for num ambiente quanto mais próximo de floresta, melhor para eles continuarem mantendo suas tradições e costumes. Então vamos lá. A floresta amazônica se localiza na região norte e que é nessa região onde está a maior parte das terras indígenas do Brasil, certo? Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos parando a nossa aula por aqui. Falamos sobre os indígenas, a localização deles no nosso Brasil. Não esqueçam de fazer aí a sua atividade, que é o quê? Primeiro dizer qual é a região onde você mora, região brasileira que você mora, e verificar também se próximo à sua cidade
ou da sua região, quais são as comunidades indígenas que tem? O nome deles. Eles já estão em terras que foram oficialmente demarcadas para eles? Vocês sabem disso? Se souberem, registrem também. Certo, turma? Muito obrigada pela atenção de hoje. Se cuidem. Tchau!